Olá, bom dia a você conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, boletim de mercado do boi, onde a gente busca entender o que está acontecendo aí com esse mercado. A gente já vinha acompanhando um certo movimento de pressão nas cotações e me parece que a tendência é de intensificação dessa pressão sobre os preços. Vamos perguntar para quem entende, vamos perguntar para quem está ali naquela análise diária do mercado. Ronald Macuco, lá da Pátria Agronegócios, está aqui com a gente. Bem-vindo, meu caro, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais dessa dinâmica de precificação. Olhando para o mercado, parece que vem mais pressão, Ronald. O que está acontecendo e o que justifica essa possibilidade de mais pressão pela frente? Alexandre e demais aí, muito bom estar falando com vocês, bom dia aí. Alexandre, boa pergunta, nós aqui da Pátria vem dia após dia aí pontuando clientes que têm boi para sair em abril, que teria boi para sair em maio, para muitas vezes antecipar esse volume de animais, e parece que a estratégia deu muito certo, Alexandre, até porque o mês de março houve uma recuperação nos preços do boi devido à volta da China aí as compras. Então o mercado que estava com oferta ali no mês de fevereiro segura, muitos confinadores segurando o boi aí para soltar aí, encheu as escalas surfou essa alta do mês de março, entrou no abril, as escalas de abate alongou porque houve uma demanda aí reprimida, né? Desculpa, uma oferta reprimida. Necessariamente, Alexandre, o que a gente vê agora para esse mês de reta final de abril e entrando até para maio? E aí já prevê o futuro aqui, ninguém é cartomante, mas vamos ir direto ao ponto. Há uma oferta maior de animais chegando para abate, escala de abate no confinamento, no frigorífico alongada, tudo indica hoje, Alexandre, que a gente vai ter uma pressão ainda de mais, uns 6, 8, 10 reais entrando para esse mês de maio aí para o preço do boi gordo. Claro que a visão que a gente tem é a de hoje, pontuando. E não necessariamente, Alexandre, isso é um fator que o mercado aconteceu, vamos dizer, no mês de abril. Não, isso já era previsto, olhando ali até para o mês de maio, historicamente, é onde vem uma oferta também de fêmea para abate, competindo diretamente com esse boi que está saindo do confinamento, com esse boi que estava escalado. Então, há uma competição hoje, Alexandre, para uma pressão negativa nos próximos dias ainda, Alexandre. Então, o que você está me dizendo é que já temos uns frigoríficos bem escalados, sem aquela necessidade diária de estar aí evoluindo com as escalas. E diante dessa situação, vem mais oferta aí pela frente, seja de vaca, seja de boi, por conta, obviamente, do que a gente já conhece desse momento aí de fim de safra, né, Ronald? Com as pastagens saindo aí um pouquinho, perdendo um pouquinho aí do seu valor nutricional, enfim, a necessidade de esvaziar essas pastagens aí. A tendência para preço é negativa, mas o cenário é ruim para o pecuarista em termos de margem de lucro no final das contas? Alexandre, boa percepção, como é que tá as margens dentro da porteira, né? Então, assim, se olhar historicamente, Alexandre, o boi saiu ali de final de 2020 ali, ou final de 2021, começo de 2022, a gente teve, então, poderemos dizer aí que o boi hoje mostra que vai renovar as máximas, olhando para praça, as mínimas para a Praça Paulista, uns 265, talvez. E aí o que significa isso? Uma desvalorização desde meados de 2022 até agora, rodando aí na casa dos 24, 20, 25% de queda. Então, uma valorização bem expressiva. Olhando historicamente para os últimos 20 anos aí, todo momento que o boi cai abaixo dos 21, 22%, chegando agora a 24%, é momento de compra de uma reposição, momento de compra de um giro curto, porque o boi mostra que logo em sequência ele tem altas, que isso pode acontecer dentro dos 6 meses, dentro de um ano, mas ela vai acontecer, historicamente olhando. Talvez essa lateralização e preço mais baixo, ela permaneça por um tempo um pouco maior, e a gente vê isso acontecendo já no ano de 2022, deve acontecer também agora nesse primeiro semestre do ano de 2023.
Olhando então para as margens, Alexandre, para um giro curto, quem fez uma trava de um boi que vai sair em maio, que está saindo em abril, uma trava antecipada, a margem dele está positiva. Claro que não é a margem de 2020, 2021, que deu 32%, 28%, 25% dentro do confinamento, dentro de uma realidade. Hoje essas margens estão em torno de 9%, 8%, então margem bem apertada. Quando você olha para a cria, Alexandre, e aí pensando como é que está como é que está o pecuarista que faz a cria, que cria bezerro, as margens estão muito mais apertadas. Bezerro caiu em torno de 34%, 35%. Você vai para o interior do Brasil, a realidade, ó, Pará, Rondônia, nortão do Mato Grosso, bezerro caiu em torno de 36%, 37% dos seus preços de meados de 2021 para 2022. Então, assim, a mais da cria ela está muito apertada, fazendo com que hoje, Alexandre, o criador coloque mais vaca, não necessariamente vaca, só vaca gorda ou novilha gorda para o abate, mas coloca também vaca magra para o abate, porque a mais da cria hoje é tão ruim que é melhor ele segurar a novilha, a bezerra, o bezerro, do que necessariamente segurar a vaca. Então, assim, o setor precisa se equalizar, mas nesse momento, alguns estão com mais positivo, alguns estão com mais negativo, alguns estão vendo oportunidade para aumentar o seu plantel, porque as quedas da cria, da reposição foi tão grande que compensa intensificar um pouco mais dentro da fazenda. Bom, então vamos pegar um ponto específico aí que eu achei importante da gente colocar aqui no papel e tentar entender onde que está a vantagem aí. Você me falou que houve um recuo de 24% a 25% no preço da arroba do boi gordo. Isso em que período, Ronald? Só para a gente deixar claro aqui. Abril de 2022, mais ou menos abril a março de 2022, até agora, Tá. se você for olhar aí, No último ano, abril. né? Comparação. Um ano. Exato. Tá. Enquanto isso, o bezerro, nesse mesmo período, teve uma queda de 36%, 34% a 36%. Exato, Alexandre. A gente pode pegar o principal indicador de preço que sai diariamente aí, que é o próprio CPEA Mato Grosso do Sul, mas você também pode pegar mais para o interior do Brasil, que essa relação foi ter um pouco maior. E aí a gente até bateu um papo, né? E aí o que aconteceu, né? O ágio entre o bezerro e o boi gordo hoje é quase neutro em algumas regiões. Porque o bezerro caiu mais do que o boi gordo nesse um ano aí, então. Exato, Alexandre. Realidade que não era vista lá atrás, hoje já é, né? Então hoje você vende uma arroba do boi gordo, você compra uma arroba de bezerro com muita facilidade no interior do Brasil, entendeu? Esse ágio, então, zerou? Zerou. Em algumas regiões, zerou. Posso falar assim, vamos pegar assim mais do norte, região de Marabá, por exemplo, região próximo, talvez Rondônia, nortão do Mato Grosso. Posso falar que tenho falado com clientes, vocês têm dito, Ronald, vendo hoje um boi, a mesma arroba do bezerro, se for fazer aí. Algumas regiões dessa negociam o bezerro em quilos, né? E alguns negociam arroba. Então, mas assim, hoje, por exemplo, aí, se você pega uma arroba um quilo do bezerro, seria na casa dos 8,80, 8,50, nessas regiões mais do extremo do país, aonde vem um volume muito grande de bezerro. Historicamente, essas regiões têm área de pasto, têm áreas mais quebradas, que produz muito bezerro, que vem aí para o Tocantins, que vem para o Goiás, muitas vezes vai ter para São Paulo, que atende o Centro-Oeste. Ô Ronald, como é que o produtor encara isso? Oportunidade de negócio? A relação de troca, no final das contas, melhora? É hora de investir? Alexandre, se a resposta fosse estou em dúvida, eu diria o criador é o momento de intensificar. O confinador que faz um giro mais longo, que não necessariamente é aquele confinador de boi magro, que vê oportunidade, que tem capacidade na fazenda de aproveitar esses momentos, do mês de abril, mês de maio, vai nos mostrar também, historicamente, o mês de maio tem um volume maior de bezerro vindo para o mercado, é momento de oportunidade. E aí a gente pode ter falado da relação de troca, Alexandre, mas na minha visão, compra de novilhas boa, compra de bezerro aí de desmama, é uma excelente oportunidade, pensando no médio e longo prazo, Alexandre, que é 1 ano e meio, 2 anos, sabe? Essa relação de troca, você fez as contas aí pra gente, tá acima de 2. Se você pega média Brasil hoje, acima de 2. Hoje, no exato momento, acima de 2,3, 2,4, média Brasil. Quando você olha para alguns estados específicos, Alexandre, São Paulo, a gente poderia falar 2,4, Minas Gerais, na casa dos 2,5,
Aí, Goiás, tá em torno aí de 2,3. Mato Grosso, aí a relação já fica um pouco melhor, 2,6 nesse momento. E aí eu poderia até falar um pouco mais também, até olhando Tocantins, chega 2,5. Mato Grosso do Sul, 2,3, 2,4. Até um pouquinho, poderia ter um pouquinho dizer nesse momento, 2,2, talvez seria o mais indicado. Pará, a gente olha aí uma relação de 2,5. Olhando para a Bahia, 2,4, por exemplo. Essa é a Vamos realidade colocar. hoje, claro que é a média do Estado, tá, Alexandre? Nunca É, é um negócio, pode até negócios um pouco diferentes, mas a média do vamos colocar Estado uma tá média Brasil 2,3, então. perfeito, Alexandre. Bom, que é uma boa média, uma boa relação de troca, Ronald. É uma boa relação de troca. O que eu digo, Alexandre, para o bezerro, a relação de troca está interessante. Quando eu olho para o boi magro, para um garrote, que eu vou fazer uma intensificação pensando um garrote que eu vou comprar hoje, pensando no segundo semestre, pensando ali em novembro, outubro, um boi magro que vou pensar em julho, agosto, eu tenho que andar casado, Alexandre. Não dá para eu Hum, entrar, como se diz, vamos falar aqui o linguajar, mas que a gente, meu pai é fazendeiro no Pará e a gente, no dia a dia da fazenda, a gente sempre ouve alguns termos lá que, assim, não entra ser um profissional habilitado, não, que você se machuca, sabe? Quando a gente tá dentro do curral, mexendo com gado, a gente chega da cidade grande e fala, ó, isso aí tá ficando no escritório, não sabe mais mexer com gado. Não entra não, entendeu? Então, assim, num contexto, pensando no confinador, que faz um giro curto, bastante atenção. Viu que tá dando margens, e não é aquelas margens, vou ganhar 300, R$ 280 num ciclo aí de 90, 125 dias, recomendo que se a margem tá dentro do que, pelo menos custo, vamos voltar, resumir aqui, trave pelo menos o custo de produção. Então, assim, especule com o que você acha que você pode ganhar, mas custo de produção tem que andar travado, ou que seja no boi a termo, ou que seja necessariamente, Alexandro, com as proteção que a B3 nos oferece, dia após dia tem isso aí, que o pecuarista cada dia tem usado mais, o sojicultor também, o milhocultor, então assim, bastante atenção, porque se não fizer essas travas, ou que seja no boi a termo, ou que seja na bolsa, pode ter dessabores num giro mais curto. então, se for uma compra para investimento, no caso, bezerrada, para levar mais adiante, aí tá num bom momento. Mas se for uma compra de reposição de curto prazo, que você vai usar esse animal, por exemplo, o boi magro ou a novilha aí, para abater daqui a alguns meses, daí você precisa fazer as contas e mais do que isso, fazer a trava aí para evitar a oscilação. Qual que é o risco, Ronald? Do preço da arroba cair mais, do custo aumentar, enfim, aonde que está o risco aí se o produtor não fizer essa trava? Alexandre, quando você olha para o custo, um dos maiores custos dentro do confinamento, ele é necessariamente do animal de reposição, então, ou do boi magro ou do garrote. O segundo maior custo é o custo de alimentação, que aí um dos principais ingredientes que forma esse custo é o milho, é o caroço de algodão, em outras regiões é a torta de amendoim, então várias outras alternativas. Vamos pensar o custo principal, milho, pensando além do boi magro, do garrote. Então, o milho hoje, Alexandre, para o segundo semestre, me mostra preços melhores do que temos hoje. Pensando para o confinador que vai comprar. Sim. Então, melhores assim, questão de compra. Hoje eu tenho milho média Brasil, 65. Quando eu olho o milho safrinha, em boa parte do país, abaixo dos 55. Goiás, 40, 49, 52. Depende do momento, se foi mais no norte do Goiás, vem da logística, e é uma região que não planta muito milho segunda safra, então milho 55, chegando posto fazenda. Então, assim, há casos e casos. Mato Grosso, milho já na casa dos 43, 44. Então, assim, o custo para o segundo semestre, ou que seja necessariamente para meados de julho, já entrando aí, junho, julho, já está um pouco mais baixo. O que nos preocupa, Alexandre, é o boi. Será que a gente vai chegar no mês de julho, vamos ter um boi referência para as paulistas 270, 274, um boi para outubro 280? Então, pensando nisso, o custo de produção vai ser um pouco mais barato, vou fazer um boi, vou produzir um arroba nas casas dos 245, São Paulo, 200, talvez 255, Goiás, 235, Mato Grosso, 220, uma arroba produzida, porque eu já não travo esse custo muitas vezes, porque eu não garanto um preço mínimo. Então, é olhando isso que eu estou
trazendo a refletir, porque hoje é a perspectiva do mercado que a gente vai ter um boi a 280. Será que eu vou chegar lá em outubro, vou ter um boi nesse patamar? Se tiver mais alto, maravilha. Mas se não tiver, pode ser que a gente tenha mais negativo, coisa que os últimos 2 segundos semestres do ano de 2021 e 2022 aconteceu. O boi desvalorizou muito nesse período aí até outubro, final de outubro, o boi desvalorizou muito. Primeiro, por causa de vaca louca. Segundo, naturalmente, uma compra menor da China, um consumo menor ali. A gente esperava que a eleição, Copa do Mundo, trazesse um incremento no consumo, não veio e a arroba caiu novamente no segundo semestre. Então, para o ano de 2023, vamos andar bastante casado, custo bem enxuto, talvez as realidades que você teve em 2020 e 2021 tá no radar aí, no primeiro semestre, que teve margem muito expressiva dentro do confinamento, não seja a realidade para esse ano. Então, andar com custo e se sua margem era 15%, 12%, trave isso na minha percepção e use um contrato na bolsa para especular, use o excedente para especular. Não brinque de fazer confinamento esse ano. Isso é muito importante, esse recado do Ronald aqui para você, produtor, é muito importante, porque o limite ali tá curtinho, não dá para ficar apostando muito não. Então, haja com prudência, haja com proteção, enfim, e garanta a margem positiva. Com margem positiva, mesmo que menor, aí ninguém quebra, né, Ronald? Exato, Alexandre. Eu posso falar isso de efeito de causa. Minha família é pecuarista, só estamos na parte da cria, então produzimos bezerro. E no final do dia, Alexandre, quando você chega dentro da fazenda, vamos dizer, falar do meu pai. Meu pai não chora porque é um cara que fez isso a vida toda e vai continuar fazendo. Mesmo em anos de margem apertada, ele vai continuar no negócio. Mas assim, o ciclo dele é um pouco mais longo, Alexandre. Ele produz um bezerro e ele viu as margens dele caindo e o custo de produção no primeiro momento que a arroba cai, que a soja cai, que o milho cai, Alexandre, ele não acompanha na mesma velocidade. Então, assim, a gente ainda continua com os herbicidas, os químicos bastante caros, sal, bola de arame, pensando no diesel. Então, assim, caiu, mas não foi na mesma proporção que foi o preço do bezerro, o preço da novilha, o preço do boi gordo, o preço da vaca. Então, bastante atenção, porque as margens apertam bastante e a única saída, o único ativo que o produtor rural tem, e confinador, é boi. Então, no final do dia, se o boi cai, o seu poder de compra vai diminuir. Muito bom. Dicas importantíssimas para você, produtor rural, para você, pecuarista que está acompanhando. Entenda os cenários possíveis aí. Óbvio, as mudanças podem acontecer, né, Ronald? Quem contava com um caso de vaca louca típica no começo do ano ali, podendo, né, estragar toda a nossa projeção de exportação aí. Mas, enfim, com o cenário que a gente tem hoje em mãos e com a avaliação, com as possibilidades que a gente tem hoje, digamos, um momento bastante oportuno, por um lado, do ponto de vista de investimento, mas delicado, por outro, do ponto de vista de margem de produção, aí, margem de resultado financeiro na propriedade. Então, vamos tentar entender quais são as possibilidades e, mais do que isso, fazer esse planejamento para evitar problemas lá na frente. Eu acho que esse é o resumo, né, Ronald? Exato, Alexandre. A gente, se olhar para os demais países que tem volume, que pode suprir uma cadeia de exportação, a gente vê que o Brasil é desses países o que tem volume e tem preço. Quando você olha para os Estados Unidos, hoje há uma menor produção interna. Quando você olha para a Austrália, há uma produção grande vindo para o mercado comparado com o ano de 2022, porém um preço bem mais alto que o Brasil. A Argentina tem um volume, mas um volume bem limitado. A própria Uruguai tem volume, mas não consegue suprir as demandas que tem por aí. Então, assim, a gente vai conseguir surfar bem, Alexandre, o mercado internacional? Acredito que sim. Essas novas habilitações, caso elas venham aí para a China, isso é um fator positivo para a arroba, então não só para o curto prazo, mas também para o segundo semestre. Só que isso aí são tudo expectativas de uma consolidação de um mercado cada dia mais firme de exportação. Mas o nosso negócio hoje, o nosso business principal, Alexandre, é mercado interno. Nós hoje consumimos em torno de 70% da produção Brasil no mercado interno. E a gente precisa, Alexandre, de um mercado interno ganhando força. E a gente não vê isso, né? Hoje o poder de compra do brasileiro está limitado em todas as suas esferas aí. Então,
em si, Alexandre, o mercado interno não traz um fôlego para essas quedas do boi, sabe? Porque o mercado interno não está incrementando um consumo maior. Então, assim, vamos com calma, vamos com paciência. Acho que quem está no setor de pensando em investimento, pensando em incrementar, trazer novas. Cara, é um momento bom, mesmo com mais apertada, incentiva você a ter um plantel bom, porque os próximos anos a gente vai surfar novamente preços melhores. Isso é perceptível. E quando isso acontecer, você estando no negócio, você vai poder desfrutar de meses melhores. Boa. Ronald Macuco, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela participação conosco e volte sempre. Obrigado você, Alexandre. Obrigado aos demais que nos assistem. Nos colocamos à disposição aqui, Alexandre. Valeu, Ronald. Abraço para você. Até a próxima. Tá aí, Ronald Macuco, Pátria Agronegócios, analisando o mercado, trazendo expectativas aí para esse mercado do boi. Começando aí pelo curto prazo de pressão nas cotações, principalmente de uma situação de escalas alongadas já pelos frigoríficos, de uma chegada de oferta de animais, seja de boi gordo, seja de vaca gorda, seja de vaca magra, fazendo parte aí dessas escalas de abate. Enfim, uma situação bastante complicada aí para o curto prazo. Mas o Ronald falou que nem tudo é problema para o produtor, porque apesar dessa pressão negativa nos preços, a tendência do custo de produção da arroba também é diminuir, principalmente quando a gente olha para o confinamento. A gente tem uma relação de troca muito favorável hoje. No caso de confinamentos de mais longo prazo, aí, o bezerro tem uma troca muito boa. No caso de confinamento de curto prazo, aí, a situação do boi magro é um pouquinho mais ajustada, aí, o que exige uma estratégia melhor dos confinadores para evitar surpresas de queda dos preços da arroba lá na frente. No entanto, a gente precisa entender que a gente está vendo também uma redução no preço da dieta dos animais, principalmente por conta da queda nos preços de soja e milho no mercado. Vamos ver o que está acontecendo lá na B3, mercado futuro nesse momento? De olho na tela, vamos lá. Abril, R$ 275,50, está caindo 0,72%. O maio segue essa tendência até mais forte, olha só, 1,61% a R$ 269,25. O Ronald falou para São Paulo algo em torno de R$ 265, uma queda aí de 10 pontos em relação ao que está sendo praticado hoje. O junho, R$ 270,75, queda de 0,82%, e o julho, R$ 272,15, queda de 1,32%. Indicador CPEA ontem fechou abaixo dos 280, 278,40, queda de 2,11% na finalização dos negócios, na divulgação do indicador CPEA de ontem. São os números do mercado do boi, a gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.